Capítulo 236, Torneio dos Melhores, 26. Autor, Rafael Batista. Revisão, sem revisão. Gritos de dor ecoavam pela arena e, de certa forma, ofuscavam as batalhas que estavam acontecendo. No começo, todos ficaram curiosos quando Zhao Tian e toda a comitiva do clã da Graça socorreram Yang e levaram-no para dentro de tenda preta que eles estranhamente montaram na plataforma. Em pouquíssimo tempo, aquela curiosidade se intensificou, pois uma série de gritos começaram a vir de dentro da tenda. Aqueles gritos não eram, nem de longe, simples gritos de dor. Eram gritos de agonia, de alguém que estava passando pelo mais excruciante sofrimento e tortura. Era o tipo de dor que faria até mesmo o mais macho dos homens chorar. Os gritos eram tão altos e intensos que, chegaram ao ponto de atrapalhar a concentração dos outros lutadores que estavam na plataforma. Não havia uma só pessoa que por vezes não se virasse para a comitiva do clã da Graça e fizesse uma expressão de pena ou espanto. Contudo, isso não era de se estranhar, pois até mesmo os jovens do clã da Graça, que confiavam plenamente em Zhao Tian e nas capacidades dele, estavam assustados com os gritos que saíam da tenda. Do lado de dentro da tenda, apenas Zhao Tian, Youssef e 5 jovens do clã da Graça cuidavam do tratamento do Yang. Por sorte, antes de partir para o torneio, Zhao Tian escolheu os jovens que tinham mais estômago dentre todo o clã, para compor a comitiva, caso contrário, seria difícil fazer aquele tratamento. Dentro do corpo de Yang, aquelas várias medicinas e pílulas que eles usou criaram diversos coágulos que obstruíram parcialmente uma grande parte das suas artérias e veias. A maior parte desses coágulos estavam nas suas veias espirituais, e essa era a causa daquelas fortes dores abdominais que ele sentia, pois sempre que ele usava o seu poder ou fazia algum esforço físico, a circulação sanguínea e a energia espiritual dele acelerava e forçava a passagem pelos coágulos, causando uma forte dilação desses vasos. Contudo, aos poucos, esses coágulos se multiplicaram e infestaram outras partes do corpo dele, além de aumentarem de tamanho a cada vez que Yang usava o seu poder. O simples fato de andar ou se levantar já causava um efeito parecido, mas não na mesma intensidade. Para completar, aqueles coágulos eram bem diferentes de coágulos comuns, pois eles se prendiam a uma parede dos vasos sanguíneos em que estavam e não podiam ser dissolvidos. Apenas uma remoção cirúrgica poderia ser capaz de remover daqueles coágulos, mas quem seria louco ou perito o bastante para abrir uma veia ou uma artéria, remover coágulo, fechá-la novamente, e esperar que o paciente sobrevivia a procedimento desses? Haviam muitas maneiras de procedimento daquele dar errado, mas se nada fosse feito, com o tempo, além da forte e constante dor que Yang sentiria, as veias espirituais dele ficariam completamente obstruídas e acabariam com o cultivo dele. Tratamentos posteriores poderiam ser feitos para garantir que o sangue e até uma ínfima parcela de energia espiritual conseguisse circular pelo seu corpo e garantisse-lhe alguns anos de vida, mas esses tratamentos teriam que ser quase que diários e transformariam Yang em enfermo até o final de sua vida, pois nada poderia tirar a dor que lhe acompanharia a cada respiração. As veias espirituais são como qualquer membro do corpo, se a pessoa não usá-las e exercitá-las, com o tempo, elas atrofiarão e mal funcionarão. Sendo assim, não havia como cogitar a hipótese de postergar a cirurgia, pois a única chance de Yang sobreviver àquele procedimento era agora, enquanto ele ainda possuía corpo forte e cultivo relativamente estável. Dentro da tenda, os 5 jovens usavam os seus poderes para ajudar a amenizar a dor que Yang estava sentindo, controlar e monitorar a circulação sanguínea dele, e auxiliar Zhao Tian em qualquer uma de suas necessidades. Zhao Tian, por sua vez,
estava incumbido da tarefa de localizar os coágulos e, um a um, abrir os vasos sanguíneos necessários, retirar os coágulos, e reconstituir os vasos enquanto lida com todo o sangue que jorrava de Yang. Youssef era o responsável pela reposição do sangue que Yang perdia, e, para isso, ele tinha que mantê-lo hidratado usando uma solução intravenal enquanto usava o seu poder para fazer com que o corpo de Yang acelerasse a conversão daquela solução, em sangue. Todos estavam fazendo trabalhos exaustivos, mas Yang, esse tinha o pior de todos. Para não perder uma grande parte ou zerar o seu cultivo, Yang teve que permanecer acordado enquanto se concentrava em convergir e conter toda a sua energia espiritual em uma parte das suas veias espirituais e impedi-la de circular, para que parte dela ou toda ela não se perdesse junto com aquele sangue. Um artista marcial pode manter o seu cultivo se tiver uma veia ou até uma artéria comum danificada, mas o mesmo não ocorre quando uma veia espiritual sofre algum dano. Parte do poder daquela pessoa se esvai pela abertura da ferida. Desde o momento em que entraram na tenda, Zhao Qian e os outros já tinham ficado lá por mais de 7 horas, mas mal tinham chegado à metade do procedimento. Obviamente, o torneio não parou por causa daquilo. Também não houve nenhuma tentativa de intervenção, afinal, isso não interessava a ninguém. Todos na tenda eram membros da mesma comitiva, então, não importa se um está devorando o outro, desde que eles não envolvam nenhuma outra comitiva, está tudo bem. Para falar a verdade, haviam alguns candidatos que estavam torcendo para que aquilo acabasse e Yang morresse logo, pois seria um corrente a menos para ter que lidar. Entre as partidas que estavam previstas para o dia, um possível embate entre Ildival e Joster era o que mais causava expectativas, mas elas foram rapidamente frustradas quando Ildival venceu obteve uma vitória esmagadora logo em sua primeira luta, e deixou o seu adversário sem condições de andar por um bom tempo. Sendo assim, com 2 eliminações no grupo 4, Joster e Ildival se classificaram automaticamente para a próxima fase do torneio. Ranyar, o favorito ao título, também não lutou uma segunda vez, haja vista que em seu grupo apareceu uma linda jovem, dotada de bom talento, que incapacitou o outro lutador que restava no grupo e cravou a sua vaga, junto com Ranyar, na próxima fase. Negan subiu na arena mais uma vez e, por incrível que pareça, perdeu de propósito, para que pudesse se classificar em segundo lugar no grupo e enfrentar o Cruz na próxima fase. Não houveram muitas surpresas e todos aqueles que anteriormente foram considerados os principais candidatos ao título se classificaram sem muitos problemas. Com a definição dos classificados e o encerramento da fase de grupos do torneio, os espectadores estavam começando a se mobilizar para sair da arena, aproveitar a noite e aguardar o próximo dia de lutas. Porém, um dos oficiais da guarda de Turop se adiantou e anunciou: meus caros espectadores, eu peço para que aguardem em seus assentos, pois a próxima fase do torneio dos melhores começará agora. Imediatamente, todos se viraram na direção daquela voz e um burburinho tomou conta de cada canto da arena. Nos assentos das personalidades de Turop, Grim, o prefeito de Turop, foi pego de surpresa pela notícia. No mesmo instante, ele se virou para o coronel Vargas e questionou: Vargas, o que significa isso? Essa ordem partiu de você. Com um semblante frio, o coronel Vargas respondeu: sim, prefeito. Nós não podemos enrolar demais com esse torneio. Com uma clara insatisfação em sua face, Grim imediatamente retrucou: e você não acha que antes de tomar uma decisão dessas, você não deveria me perguntar se eu estou ou não de acordo? Quando escutou aquelas palavras, o coronel Vargas se sentiu afrontado como nunca, afinal, além de ser um verme sem cultivo algum, quem Grim pensa que é, para falar com ele daquele jeito?
Se houvesse uma maneira de fazê-lo sem causar um alvoroço, o coronel Vargas esmagaria o prefeito de Turupa ali mesmo, sem nenhuma piedade. Contudo, por causa da montanha sagrada, Turupa era uma região considerada imprescindível para o continente Rio, e o prefeito da cidade contava com o total apoio do exército de Rio. Mesmo o coronel Vargas não ousaria declarar guerra contra todas as forças do continente, então, para que pudesse manter as aparências e camuflar a sua vontade de esmagar o prefeito, o coronel Vargas respirou fundo e forçou um tom sereno para responder: prefeito, eu peço desculpas se o ofendi, mas a situação na cidade está ficando cada vez mais complicada. A cidade não está comportando os visitantes que estão vindo para ver aquele garoto que manipula a luz e os guardas estão tendo trabalho para impedir que pessoas sem autorização entrem nesta dimensão. Não é aconselhável manter o cronograma original, haja vista que a situação tende a piorar à medida que o tempo passa e mais pessoas chegam na cidade. Diante de uma resposta tão convincente, Grimm demonstrou uma certa compressão, mas não pôde evitar de fazer um alerta: Vargas. Eu sei que você é uma pessoa poderosíssima e que deve ser difícil para você receber ordens de uma pessoa como eu, mas lembre-se do seu lugar na hierarquia e que sou eu quem toma as decisões nesta cidade. Todas as pessoas em Turup só vivem em harmonia por causa da lei e da hierarquia que temos, então, por favor, não deixe que algo do tipo se repita. Imediatamente, o coronel Vargas sentiu o seu peito ferver enquanto novamente engolia o seu orgulho e dizia: sim, senhor. Depois de dizer aquelas difíceis palavras, o coronel Vargas se levantou e falou: senhor prefeito, com a sua licença, eu vou ver como anda a situação lá fora. Grimm acenou com a cabeça enquanto o coronel Vargas se afastava, pegava um amuleto de transmissão sonora, finalmente revelava a face de fúria que ele teve que esconder do prefeito, e falava: Madak, vamos acabar com essa palhaçada. Eu convocarei 1/3 dos guarda lá de fora e será a sua hora de agir. Surpreso, Madak recebeu aquela mensagem e questionou: Vargas, por que toda essa pressa? Imediatamente, o coronel Vargas respondeu: não haverá um momento melhor do que esse. Lá fora, a cidade está infestada de visitantes que com certeza nos beneficiarão e, desde que os seus soldados façam exatamente aquilo que ensaiamos e combinamos, não haverá nenhuma falha. Na verdade, a revelação daquele moleque favoreceu muito o nosso plano. Ao término das palavras do coronel Vargas, Madak deu um sorriso de canto e disse: como quiser, Vargas. Eu precisarei de alguns minutos para preparar o Negan e ficar o mais longe possível dele.